Olá pessoal, muito boa tarde, boa noite, bom dia para você que me escuta aí do outro lado da telinha. Prazer mais uma vez aqui, professor Vinícius. Sou advogado, sou professor de Direito também constitucional e estou aqui hoje para explicar, gente, uma pergunta que me fazem constantemente. Como é o processo de reforma por incapacidade ou invalidez lá dos militares das Forças Armadas, né? Isso aqui, né, gente, estou falando de Forças Armadas. E eu resolvi explicar isso porque é uma questão que me perguntam muito, né? Me perguntam muito e eu achei legal conversar com vocês. Veja só, os passos, gente, do processo eu coloquei aqui, né? Primeira coisa que você tem que observar é o histórico desse militar. E você, militar que está escutando esse vídeo, a primeira coisa que você deve fazer é, de fato, saber se está tudo documentado, de onde veio isso, né? Em outro momento é solicitar essa documentação completa, montar a petição inicial e depois que vai ser feita por um advogado, o protocolo judicial, vai ter um momento de perícia judicial e o último momento vai ter uma sentença que vai definitivamente decidir isso, mas que ainda cabe recurso, Então vamos lá. Primeiro passo que a gente tem é esse aí. Então a gente vai ter uma situação em que o militar, nós vamos investigar a origem da doença dele, isso é o que nós fazemos no nosso escritório. Depois a gente tenta entender como surgiu aquela doença, aquela incapacidade, né? Se foi um acidente de serviço, foi um acidente de campanha, foi no Haiti, foi numa operação de GLO. Como é que foi essa incapacidade? Um, foi com um blindado, foi com arma de fogo, foi fazendo um trabalho lá básico no quartel de faxina. Às vezes são questões básicas e levam a um acidente de serviço. E o que acontece, né? Que é o mesmo raciocínio de um acidente de trabalho. Ok. Aí vai precisar de uma documentação médica, atual ou antiga. É a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Eu vou até botar uma exclamação aqui. Eu tenho outro vídeo, pessoal, explicando que a documentação médica deve ser uma documentação atualizada. É óbvio que as documentações antigas são importantes, mas deve sim ser uma documentação atualizada. Então, você deve atualizar isso, pessoal. Atualizar isso. Então, isso é fundamental, essa atualização da documentação. Por quê? Porque você comprova o estado que você estava, o estado que você está hoje, a evolução dessa doença ou incapacidade e tudo isso. Em um outro momento, você vai solicitar a documentação completa. No nosso escritório, geralmente, quem faz isso somos nós. Nós solicitamos documentações de militares do Brasil inteiro. E aí essas pessoas conversam conosco, trocam ideias e o nosso escritório se encaminha com isso. O que é que vai ser pedido? Folha de alteração, caderneta, registro, no caso do pessoal da Marinha, dos praças da Marinha, lá o pessoal da FAB também, da Força Aérea, e no Exército, pessoal, essas folhas de alteração, que todo militar tem, que é o histórico da vida militar completo, você sabe bem, militar, o que é isso. Então, além disso, gente, aí a gente começa um processo quase de investigação, onde tem documento. Tem documento no hospital do Exército? Tem documento aonde? Ou só? Tem documento em mais de um batalhão? Esse histórico de doença vem em mais de um local, né? Então tem que ir procurando esse fio todo. Uma coisa também, gente, muito importante, é que a gente se baseia, a gente pede aqui quando está conversando, que a pessoa conte a sua história o quê? Que faça um resumo do caso. Eu esqueci de falar aqui, ó, um resumo do seu caso. Resumo do caso, conte sua história, né? Conte a sua história, como aconteceu e de maneira assim, eu recebo, né, páginas, várias páginas, pessoas, meus clientes escrevem ou pessoas que nos procuram contando a história, olha, eu me acidentei assim, minha situação é essa, isso é bastante importante. Depois vem uma montagem da petição inicial. Sim, esses documentos médicos aqui, pessoal, se inclui, obviamente, todas as inspeções de saúde que você fez.
você estava apto, depois estava inapto, estava B1, B2, depois virou incapaz C. Como é que foi isso? É incapaz ser inválido ou não inválido? Então, tudo isso vai ser constatado a partir dessa documentação médica. Pessoal, que inclui várias coisas, desde as guias do FUSEC, do FUSNA, do FUSMA, e outras coisas mais, ou seja, os laudos especializados que você pediu, né, aqueles laudos especializados que a força pediu para você ser avaliado por um especialista, um psiquiatra, um ortopedista, ou, na falta, muitas bases militares, muitas OMs no Brasil não têm médicos especialistas. Então, o que é feito? Esse exame é feito fora. Esse exame especializado é feito de maneira particular, custeado, por exemplo, pelo FUSEX, no caso do Exército. E aí vem a montagem da petição inicial. Primeiro, gente, essa petição inicial vai contar a história completa, vai ter um histórico. Lembre-se, pessoal, os fatos sempre gritam, né? Os fatos gritam. Eu sempre brinco aqui com da nossa equipe que os fatos brincam e gritam, certo? Ou seja, a gente tem que estar ligado sempre nisso, ligado sempre nisso. Então, o que nos importa é contar a história, esse histórico, claro, baseado em documentação, baseado em fatos concretos. A gente tem que usar sempre da verdade. Não adianta a gente estar macaqueando a verdade ou inventando, né? A verdade sempre, pessoal, é a coisa mais tranquila, trabalhar com a verdade. E aí você deve fazer todos os pedidos. Isso aqui vai ser feito por um advogado especialista, sua confiança, e ele vai o quê? Fazer todos os pedidos. Todos os pedidos, que são todos os pedidos, doutor? O advogado pode pedir a reintegração. O advogado, além da reintegração, pode pedir, pessoal, que o sujeito fique adido. Ou não, ele quer, na verdade, o que é incapacidade, a reforma por invalidez, ou a reforma por incapacidade. E a gente tem como fazer vários pedidos, desde pedidos principais, os pedidos que a gente mais foca, e pedidos ali que são o que a gente chama de pedidos subsidiários, e até pedidos alternativos. Essa linguagem jurídica, na petição, o juiz entende lá. Então a gente faz pedidos que é da nossa preferência e faz um pedido depois que não é tanto da nossa preferência, mas que o juiz pode o quê? Não é uma má ideia que o juiz conceda. Isso ajuda por demais. Cuidado, né, gente, nas custas judiciais. Hoje, a Justiça Federal em alguns estados, ela tem sido bem mais rigorosa em relação a isso. Na verdade, os tribunais têm sido rigorosos em relação às custas. Então, o sujeito tem que comprovar que ele realmente não pode pagar as custas judiciais. Mas, em regra, em geral, não são custas exorbitantes e podem ser pagas ou custeadas. Claro, se você comprova que não tem condições, que está numa situação de debilidade financeira, você não precisa pagar as custas. E aí você vai ser isento das custas judiciais. O que são custas judiciais, professor? São custas processuais. Né? A gente pode colocar aqui custas, uma barrazinha aqui para vocês entenderem melhor, chamado custas processuais. Processuais que são custas do processo. Vai ter lá uma taxa, alguns emolumentos que são pagos, uma guia que é paga, né, e gerada e é paga. Pois bem, quando tudo está terminado, documentação juntada, petição pronta, chega o protocolo judicial. Todo protocolo, pessoal, gera imediatamente o número de processo. Gera na hora, não tem essa história que vai gerar depois. É automático, gente. Os processos hoje do país, né, da Justiça Federal, eles são processos eletrônicos. Então, os processos eletrônicos, eles são distribuídos imediatamente e eles vão para um juiz específico imediatamente. O juiz da quinta vara, da segunda vara, da primeira vara, da sexta. No mesmo momento a gente já sabe o número e em qual juiz está lá, em qual juiz ou vara está o processo. Em seguida, gente, protocolado, aí o Exército vai apresentar uma primeira defesa e o juiz marca logo em seguida, gente, o que? Uma perícia judicial. Aí veja, como funciona essa perícia? Primeiro, gente, é um médico indicado pelo juiz. Na verdade, é uma lista de médicos que estão vinculados ao juiz, que são indicados para fazer essa perícia.
Esse não é um médico militar, esse é um médico civil, tá certo? É um médico civil. Então, um médico que tem uma clínica, que tem um consultório particular e ele se dispõe a fazer perícias judiciais e ele é pago, remunerado pela Justiça Federal. O que é a grande questão aqui que você tem que estar ligado, gente? Quem é esse médico? Quem é esse médico? Veja só, ele é especialista? Ele não é. Ele é de que área? Você tem que estar muito cuidado nisso aqui. Ele é especialista? Ele, ele trabalhou no exército já? Olha que sacada aqui que eu estou dando a vocês. Fiquem ligados nisso. Por quê, gente? Porque, obviamente, um médico que trabalhou no exército, ele tem uma vinculação à força. Ele tem uma vinculação. O médico foi homenageado pelo exército. Gente, ele é um médico parcial. A gente precisa de um médico imparcial para fazer essa perícia. Um médico que não tenha vinculação afetiva, subjetiva ao exército, né? Não tenha nenhum, digamos, rabo preso. Então a gente precisa de um médico independente. Claro, gente, esse médico não é nosso inimigo. Ele vai ser um médico lá em que vai fazer a perícia baseado no quê? Na documentação. Vai ser marcada uma data. Lembrem-se que aqui vai ter uma data, né? Essa data, pessoal, uma data marcada. Na data marcada, você leva a sua documentação, se apresenta e você vai ser submetido a essa perícia, acompanhado do seu advogado, alguém da equipe do seu advogado. E também você pode fazer o seguinte, ó, leve sua documentação completa ou cópias. Mas, doutor, num processo que já está lá, professor, a documentação completa médica, sim, gente, mas facilita a visualização daquele médico perito naquele momento, certo? Facilita a visualização. E aí vejamos, o assistente, o que é que pode ser feito, gente? O que é que você pode fazer? E é uma boa ideia para muita gente, é contratar um assistente técnico. O que é um assistente técnico, professor? É um perito contratado pelo seu advogado ou por você que ele vai auxiliar na perícia. Ele tanto pode ir no dia, como auxiliar nas perguntas e na análise do processo. Nós, no escritório, fazemos muito isso, constantemente, né? Um assistente técnico contratado, que é um médico, gente, um médico especialista, tá certo? Ou ele pode ser um fisioterapeuta em alguns casos, mas em geral, gente, é um médico. Por quê? Esse indivíduo, pessoal, ele tem a expertise e a técnica necessária para nos ajudar nesses casos de processos de reforma de militar, por invalidez, por incapacidade, para ter alguns detalhes, algumas coisas que a gente não consegue notar. Depois disso, gente, eu não coloquei aqui, mas ainda tem algumas impugnações, algumas petições que podem ser juntadas ainda após a perícia judicial. Mas, gente, a perícia é meio caminho andado. Perícia boa, sentença boa. Perícia ruim, sentença provavelmente ruim. Tá bom? Então, fiquem ligados nisso. A perícia é fatal no seu processo. E aí, ao final, a sentença. Essa sentença, gente, é uma sentença provisória. Por que, professor, é uma sentença provisória? Porque cabe recurso. Ah, e cabe recurso, professor? Cabe. A AGU vai entrar com recurso, provavelmente. Se perder, ela entra com recurso. Se ela não gostar da sentença, ela vai entrar com recurso. Certo? Ela pode entrar com recurso parcial, recurso de tudo, mas ela sempre vai entrar. Certo? Então, fiquem ligados aqui, porque a Advocacia da União cabe recurso. E você também. O recurso é para onde, professor? Veja, sempre é para um Tribunal Regional Federal. A gente tem o TRF1 até o TRF5, certo? Sempre nesses casos aqui de recursos para os TRFs. Os TRFs, gente, julgam em grau de recurso, ou seja, o recurso é julgado no TRF. Muitas vezes a gente consegue reverter algumas situações no TRF. E outras vezes, gente,
não se consegue. Então, a sentença não é algo definitivo, ainda vai caber vários recursos. Depois do TRF, professor, é possível ter recurso? Sim, para o STJ ainda. Mas, assim, poucos processos, pessoal, chegam até lá. Tá bom? Pouquíssima coisa chega até lá por uma questão de vários filtros que os juízes e os tribunais têm colocado para que os processos não cheguem em Brasília. A própria legislação e também a compreensão dos tribunais superiores hoje em dia. Então, gente, esse é o caminho, basicamente, de um processo de reforma por invalidez ou incapacidade de militares das Forças Armadas. Há vários detalhes, há várias outras situações que a gente podia abordar aqui, dariam horas a gente conversando. Prazer em tê-lo aqui novamente. Seja muito bem-vindo sempre. É um prazer e satisfação servir a você e sua família e aos militares das Forças Armadas de todo o país. Um abraço a todos, gente. Até a próxima.